Meu nome é Jake, 32 anos, e posso dizer que minha vida mudou drasticamente nos últimos anos. Eu cresci na cidade grande, acostumado com o barulho dos carros, sirenes e gente para todo lado. Nunca pensei que um dia iria trocar tudo isso por uma vida no campo, mas depois de um divórcio complicado e um trabalho que só me estressava, decidi largar tudo. Um amigo me contou sobre o Sr. Willis, um fazendeiro no Kansas que estava precisando de alguém para ajudar na fazenda dele. Não pensei duas vezes. Fiz as malas e parti. A viagem foi longa, e conforme me afastava da cidade, as estradas ficavam mais desertas. O GPS até parou de funcionar em certo ponto, e eu tive que seguir por instinto. Cheguei na fazenda bem no final da tarde, com o sol se pondo e aquele céu alaranjado típico do interior. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio diferente, quase pesado. Nenhum som de carros, nem de pessoas. Só o vento balançando o milho e uns pássaros aqui e ali. A fazenda do Sr. Willis era grande, mas parecia meio abandonada. O celeiro, a casa principal, até a cerca de madeira, tudo tinha um ar de coisa antiga, meio caindo aos pedaços. Me aproximei da varanda da casa, e foi então que vi o velho pela primeira vez. Ele estava sentado numa cadeira de balanço, com um chapéu de palha cobrindo metade do rosto. Quando me viu, levantou lentamente e veio em minha direção. Jake, ele perguntou, com a voz rouca. Sim, senhor, sou eu, respondi, estendendo a mão. Ele apertou minha mão com força, mas sem dizer mais nada. Só me deu um olhar estranho, daqueles que te deixam desconfortável, como se ele estivesse te avaliando, tentando ver algo além do que você mostra. Bem-vindo. Vou te mostrar onde você vai dormir. O Sr. Willis me levou até uma casinha de madeira nos fundos da propriedade, que seria meu quarto. O lugar era simples, mas até que confortável. Uma cama, uma mesa velha, e uma janela que dava direto pro campo de milho. Não precisa de muito luxo por aqui, só trabalho duro, ele disse, enquanto abria a porta para mim. Depois de deixar minhas coisas, ele me deu um tour rápido pela fazenda. Me mostrou o galpão onde ficavam os equipamentos, o estábulo com os cavalos, claro, o celeiro. O celeiro era enorme, todo de madeira escura, e parecia ter sido construído há décadas. Ali é onde guardo o feno e algumas ferramentas velhas, ele comentou, de forma casual. Mas antes de terminar a frase, ele parou e ficou sério de repente. Uma coisa, Jake. Depois das 9 da noite, não vá até o celeiro. Não importa o que você ouça, não se aproxime. Fiquei sem entender o porquê daquilo. Ri meio nervoso e perguntei: é superstição da região ou algo assim? Ele me olhou sério, sem esboçar um sorriso. Não pergunte. Só siga o aviso. Naquele momento, senti um arrepio estranho, mas não levei muito a sério. Achei que ele estava tentando me assustar ou algo assim. Coisa de fazendeiro querendo manter o novato na linha. Mas aquela recomendação ficou na minha cabeça. Afinal, por que alguém diria para não se aproximar de um celeiro à noite? Quando a noite caiu, eu já estava no meu quarto, esgotado do primeiro dia de trabalho. A rotina na fazenda era pesada, mas no começo foi até relaxante. Nada de trânsito, nada de chefe me enchendo o saco. Só eu, a terra e o céu aberto. Deitei na cama,
Abri a janela para deixar entrar a brisa fresca, e fiquei olhando pro campo de milho enquanto escurecia. Por volta das 9 da noite, como se fosse marcado por um relógio, comecei a ouvir uns sons estranhos. Parecia que vinha do celeiro. Não eram barulhos normais, tipo o vento batendo nas portas ou animais se mexendo. Era diferente, como se tivesse alguém andando lá dentro. Me levantei e fiquei na janela, tentando enxergar algo, mas o celeiro estava longe, e a noite era muito escura. Por um momento, pensei em pegar a lanterna e ir até lá, mas me lembrei do aviso do Sr. Willis. Depois das 9, não vá até o celeiro. Senti um nó no estômago. Algo na voz dele, naquele olhar sério, me fez hesitar. Acabei voltando para a cama, tentando esquecer os barulhos, mas dormi mal aquela noite. A curiosidade estava me corroendo. O que podia ser tão perigoso naquele celeiro à noite? Eu precisava descobrir, mas também sabia que alguma coisa estava errada. Aquela fazenda, o Sr. Willis, o silêncio, tinha algo que eles não estavam me contando. E eu estava prestes a descobrir. Na primeira semana, tudo parecia correr bem. O trabalho era duro, como esperado. Acordava às 5 da manhã, alimentava os animais, limpava os estábulos e ajudava o Sr. Willis com o campo de milho. A rotina era tranquila, apesar do cansaço físico. O silêncio do campo e o céu aberto eram relaxantes, e por mais estranho que fosse o clima na fazenda, eu achava que tinha feito a escolha certa ao deixar a cidade. Mas, toda noite, exatamente às 9, aqueles barulhos no celeiro começavam. No início, tentei ignorar. Me convenci de que devia ser algum animal se mexendo ou talvez o vento batendo nas portas de madeira. Só que, com o passar dos dias, os sons foram ficando mais intensos. Não era mais só o som de passos ou coisas se mexendo. Às vezes, eu ouvia algo parecido com sussurros, mas era tão baixo que não conseguia distinguir palavras. Na quarta noite, a curiosidade começou a falar mais alto. Tentei focar no meu trabalho durante o dia, mas minha mente voltava sempre para o celeiro. Durante o dia, ele parecia inofensivo, só uma construção velha e mal cuidada. Mas de noite, aquela sensação de que tinha algo errado ali crescia cada vez mais. Comecei a dormir mal, com a cabeça cheia de perguntas. Por que o Sr. Willis tinha dado aquela ordem tão estranha? O que ele sabia que eu não sabia? Na sexta noite, não aguentei mais. Era por volta das 9h30 quando decidi que ia até lá. Peguei minha lanterna, coloquei minhas botas e saí do quarto. A fazenda estava completamente escura e silenciosa. Nem o som dos grilos ou o vento nas árvores conseguiam quebrar aquele clima pesado. A lua estava escondida por trás de nuvens densas, o que fazia tudo parecer ainda mais sinistro. Caminhei devagar em direção ao celeiro, tentando não fazer barulho. O caminho até lá parecia mais longo à noite, como se o lugar estivesse se afastando a cada passo que eu dava. Meu coração estava acelerado, e minhas mãos começaram a suar, mesmo com o frio da noite. Quando cheguei ao portão do celeiro, percebi algo que me deixou ainda mais desconfortável. O portão estava entreaberto. Eu tinha certeza absoluta que tinha fechado aquela porta durante o dia, e o Sr. Willis nunca deixava nada aberto. Ele era extremamente cuidadoso com isso. Fiquei parado por um momento, com a lanterna na mão, pensando se devia mesmo entrar. Mas a curiosidade era maior que o medo. Eu empurrei a porta com cuidado, e o som da madeira velha rangendo ecoou na noite silenciosa. Dentro do celeiro,
O cheiro de feno misturado com poeira e madeira envelhecida tomou conta do ar. A luz da lanterna iluminava apenas o chão e as paredes próximas, deixando o fundo do celeiro coberto por uma escuridão impenetrável. Andei pelo lugar, observando cada canto. Tinha algumas ferramentas enferrujadas jogadas em um canto, um monte de feno no chão, e as estantes de madeira com tralhas velhas que não pareciam ser usadas há anos. Mas nada disso explicava os barulhos que eu ouvia todas as noites. O lugar estava completamente vazio. Sem sinal de animais, sem vento forte. Nada. Foi então que eu vi. No fundo do celeiro, atrás de algumas tábuas empilhadas, tinha algo que eu não tinha notado antes. Uma porta. Ela era pequena, menor do que uma porta normal, quase como uma abertura para alguém muito baixo ou até uma criança. A madeira da porta parecia velha, desgastada pelo tempo e coberta de poeira. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de que a porta estava trancada com um cadeado grande e enferrujado. Aquela porta definitivamente não estava ali antes. Eu tinha certeza disso. Eu passei pelo celeiro várias vezes durante o dia, e nunca tinha notado aquilo. Senti meu coração acelerar ainda mais. Eu sabia que devia voltar para o meu quarto e esquecer aquilo, mas algo naquela porta me chamava. Eu me aproximei devagar, tentando não fazer barulho, e me agachei para olhar mais de perto. Foi aí que aconteceu. Eu me aproximei o suficiente para tocar a madeira da porta, e quando minha mão encostou nela, ouvi um barulho vindo de dentro. Não era um barulho alto, mas era inconfundível. Parecia uma batida leve, como se algo estivesse do outro lado, esperando. Me levantei num pulo, o coração quase saindo pela boca. Dei alguns passos para trás, com a lanterna tremendo na minha mão. Minha mente estava a mil. Será que tinha alguém lá dentro? Será que o Sr. Willis trancou algo ali por algum motivo? Ou será que eu estava começando a enlouquecer? Enquanto essas perguntas tomavam conta da minha cabeça, a porta rangeu. Muito de leve, mas o suficiente para me fazer perceber que aquilo não era minha imaginação. Algo estava atrás daquela porta. Algo que não queria ser deixado de lado. O medo começou a tomar conta de mim. Não era mais curiosidade, era puro pavor. Saí do celeiro sem olhar para trás, quase correndo. Tranquei a porta do meu quarto e me joguei na cama, tentando afastar as imagens da minha cabeça. Mas aquela noite, assim como as próximas, foi a pior que já tive. Eu não fazia ideia do que tinha começado naquela noite, mas sabia que não ia acabar bem. Depois daquela noite, eu mal consegui dormir. Os barulhos, a porta escondida no celeiro, e principalmente o som de algo batendo do outro lado, não saíam da minha cabeça. Quando amanheceu, me senti um pouco mais aliviado, como se a luz do dia pudesse afastar aquela sensação de perigo. Mas sabia que, eventualmente, teria que encarar o Sr. Willis. Quando fui para a casa principal, ele já estava na cozinha, como de costume, preparando o café da manhã. O velho tinha uma rotina rígida. Sempre acordava às 5h30, tomava o café preto forte e comia algumas fatias de pão que ele mesmo assava. Normalmente, ele era calado, mas no fundo parecia que ele sabia de tudo o que acontecia na fazenda, como se tivesse olhos em todos os cantos. Sentei à mesa, e ele não disse nada no início, só me observou de canto de olho, enquanto mexia no café. Tentei agir normal, fingir que a noite passada não tinha acontecido, mas o silêncio entre nós estava pesando cada vez mais. Depois de um tempo, ele se virou para mim, os olhos fixos nos meus. Você não foi até o celeiro ontem à noite, foi?
A pergunta me pegou de surpresa. O jeito direto com que ele falou me deu a sensação de que ele já sabia a resposta. Eu hesitei, mas mentir não ia adiantar. Ele parecia ser o tipo de homem que sabia quando alguém estava tentando enganá-lo. Fui sim, por curiosidade. Ouvi uns barulhos e queria ver o que era. A expressão dele mudou. Seu rosto endureceu e ele respirou fundo, como se tivesse se segurando para não me dar uma bronca pesada. Eu te avisei, Jake. Eu disse para você não ir lá depois das 9. A voz dele era baixa, mas cheia de tensão, como se ele estivesse tentando manter a calma. Eu sei que avisou, mas o que tem naquele celeiro? O que está acontecendo ali? Eu vi uma porta lá no fundo, trancada com um cadeado. Tem alguma coisa atrás daquela porta, Sr. Willis. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O Sr. Willis colocou a xícara de café na mesa devagar e me olhou com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. Parecia que ele estava decidindo o que dizer, como se escolher as palavras certas fosse a coisa mais importante no momento. Você ouviu algo, não foi? Ele perguntou, ignorando minha pergunta. Assenti, e o nó no meu estômago apertou. Sim, ouvi. Parecia uma batida, vindo de dentro. O velho balançou a cabeça, como se estivesse esperando ouvir isso. Tem coisas, Jake, que a gente não deve mexer. Eu mantenho essa fazenda funcionando do meu jeito por uma razão. O celeiro, ele tem uma história. Não é uma história que eu gosto de contar, mas se você tá aqui e já ouviu, talvez seja tarde demais para te manter longe. Eu podia sentir o clima mudando. Aquela sensação estranha que tinha me seguido desde a primeira noite na fazenda ficou mais pesada. Que história, Sr. Willis? O que tem atrás daquela porta? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela da cozinha, como se estivesse voltando no tempo. Quando ele começou a falar, sua voz parecia mais distante, como se estivesse contando algo que ele preferia esquecer. A fazenda já foi de outra família, muito antes de eu comprar. Dizem que o antigo dono tinha um filho. Um garoto que nunca saiu de casa, nunca foi à escola. As pessoas da cidade não sabiam muito sobre ele, só que o menino era estranho. Ele passava a maior parte do tempo no celeiro, isolado. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas, numa noite, a família desapareceu. O fazendeiro, sua esposa, até o garoto. A fazenda ficou abandonada por anos, até que eu comprei. Quando comecei a mexer no lugar, descobri que tinha uma razão para ninguém querer morar aqui. Meu coração estava disparado. E o garoto? Ele morreu lá. Sr. Willis soltou um suspiro pesado. Eu não sei ao certo. Mas desde que me mudei, comecei a ouvir os mesmos barulhos que você está ouvindo agora. Sempre depois das 9 da noite. Tranquei aquela porta há muito tempo, mas o que está lá dentro nunca foi embora. Eu senti um calafrio subindo pela espinha. As palavras do velho estavam começando a fazer sentido. Mas ainda havia algo que eu precisava saber. O que acontece se eu abrir aquela porta? Ele me olhou fixamente, os olhos carregados de um peso que eu não conseguia compreender. Se você abrir aquela porta, não tem volta. Ok, tá preso lá dentro. Quer ser. Engoli em seco, sem saber o que responder. O celeiro, aquela porta trancada, o aviso do Sr. Willis, tudo parecia se encaixar agora. Mas mesmo com o medo crescendo dentro de mim, havia uma parte da minha mente que ainda queria respostas. O que exatamente estava preso ali? Era real
Ou tudo não passava de uma história antiga para assustar novatos como eu? O Sr. Willis se levantou da mesa e se aproximou da porta da cozinha. Ouça meu conselho, Jake. Termine seu trabalho, faça o que tem que fazer, e vá embora da fazenda quando puder. Não se envolva com o que você não entende. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem suas palavras. Se você valoriza sua vida, não vá até aquele celeiro de novo. Não importa o que você ouça. As palavras dele ecoaram na minha mente pelo resto do dia. O trabalho na fazenda continuou, mas minha cabeça não conseguia focar em mais nada. Eu sabia que devia seguir o conselho do Sr. Willis, mas, no fundo, algo em mim não conseguia aceitar. Eu precisava de respostas. E, no fundo, sabia que a única maneira de conseguir essas respostas seria voltar ao celeiro. Mas a questão que me atormentava era: eu estava realmente preparado para lidar com o que encontraria do outro lado daquela porta? A cada minuto que passava, a curiosidade e o medo se misturavam, e eu sabia que, cedo ou tarde, ia tomar uma decisão. Uma decisão que poderia mudar minha vida para sempre. Depois da conversa com o Sr. Willis, eu tentei focar no meu trabalho, mas era impossível. Cada vez que eu passava perto do celeiro, sentia um frio subir pela espinha, como se algo lá dentro estivesse me observando. Aquele maldito lugar parecia ter vida própria. Os sons, as sombras, tudo parecia mais intenso agora que eu sabia que havia algo estranho ali. O dia passou devagar. Eu me mantinha ocupado o máximo que podia. Consertava as cercas, alimentava os animais, mas sempre de olho no celeiro. Cada vez que olhava para aquela estrutura velha, a porta dos fundos parecia me chamar. O aviso do Sr. Willis ficava na minha cabeça, mas a curiosidade também. Por que ele trancou aquela porta? O que ele sabia e não estava me contando? Eu sentia que havia mais naquela história, algo que ele estava escondendo. E, quanto mais eu pensava, mais certo eu ficava de que precisava descobrir. Quando o sol começou a se pôr, a fazenda tomou um ar diferente. As sombras ficavam mais longas, e o silêncio da noite que eu já tinha notado antes começou a se espalhar de novo. Até os pássaros paravam de cantar, como se soubessem que algo estranho estava prestes a acontecer. Me lembrei do que o Sr. Willis disse, depois das 9. Aquela era a hora crítica, o momento em que as coisas começavam a ficar esquisitas. Às 8:30, eu estava sentado na varanda, olhando pro celeiro à distância. As luzes da casa principal estavam apagadas, e o Sr. Willis já tinha se recolhido. Ele era um homem de hábitos simples. Acordava cedo e ia dormir cedo, sem se preocupar muito com o que acontecia ao redor depois que a noite caía. Enquanto eu olhava pro celeiro, senti uma ansiedade crescendo dentro de mim. Era como se algo estivesse me empurrando para fazer a escolha que eu já sabia que ia fazer. Eu podia ouvir o conselho do Sr. Willis ecoando na minha mente, mas a curiosidade já tinha tomado conta. Eu precisava ver o que estava lá dentro. O que quer que fosse, eu não conseguiria dormir até descobrir. Às 9 horas em ponto, tomei a decisão. Peguei uma lanterna que deixava no bolso do casaco e comecei a caminhar em direção ao celeiro. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se o ar ao meu redor ficasse mais denso. O silêncio era absoluto, a única coisa que eu conseguia ouvir eram minhas próprias botas esmagando a terra seca. O celeiro, agora à frente de mim, parecia maior, mais sinistro, e aquela porta dos fundos parecia brilhar na escuridão, como se esperasse por mim. Abri a porta principal do celeiro devagar, o rangido das dobradiças ecoando na noite. A luz da lanterna iluminou o interior,
revelando o que eu já esperava ver. O mesmo espaço velho, cheio de ferramentas, feno e equipamentos enferrujados. Mas, desta vez, tudo parecia mais sombrio, como se o lugar tivesse uma energia diferente. Caminhei até o fundo, onde a porta trancada estava. O cadeado pendia na fechadura, enferrujado, mas sólido. Ali, de perto, a porta parecia ainda mais intimidante, como se estivesse guardando algo que eu não devia mexer. O silêncio no celeiro era opressor. Nem um som. Nada de ratos, nem vento batendo. Apenas o eco da minha respiração rápida. Eu sabia que se estivesse pensando direito, teria virado as costas e saído dali naquele momento. Mas, como já falei, minha curiosidade me empurrava adiante. A lanterna tremia na minha mão, e eu me abaixei para olhar mais de perto o cadeado. Parecia velho, mas robusto o suficiente para não ser aberto à força. Suspirei, tentando pensar em como resolver aquilo. Foi então que, de repente, o silêncio foi quebrado. O som veio de dentro da porta. Uma batida, curta e forte. Thump, thump. Asterisco asterisco, como se algo estivesse batendo de leve, pedindo para sair. Meu coração disparou, e por um segundo considerei a possibilidade de sair correndo. Mas não me mexi. Fiquei ali, congelado, com os olhos fixos naquela porta. Outro som veio logo depois, um rangido, como se algo estivesse arranhando a madeira do outro lado. Merda! O que tá acontecendo aqui? Murmurei para mim mesmo, sabendo que não tinha ninguém para ouvir. A cada segundo que passava, a sensação de que eu estava prestes a fazer algo muito errado só aumentava. E então, a coisa mais bizarra aconteceu. A lanterna na minha mão começou a piscar. Primeiro, um pequeno tremor de luz, depois apagou completamente. Fiquei no escuro, cercado por nada além do som da minha própria respiração e do silêncio ameaçador do celeiro. Desesperado, sacudi a lanterna algumas vezes até que a luz voltou, mas por pouco tempo. Thump, thump. Asterisco asterisco, a batida ficou mais forte. Agora, eu sentia uma pressão no ar ao meu redor, como se o próprio celeiro estivesse prendendo a respiração, esperando que eu tomasse uma decisão. O que eu devia fazer? Abrir aquela porta, ignorando o aviso do Sr. Willis e minha própria sanidade? Ou dar meia volta e fingir que nada daquilo estava acontecendo, como o velho provavelmente fazia? Mas a verdade era que, naquele momento, eu sabia que não tinha mais volta. Eu já tinha ido longe demais. Eu fiquei ali, congelado na frente da porta, com o coração batendo forte. A lanterna piscava de novo, falhando, mas o suficiente para me mostrar a madeira velha tremendo com as batidas do outro lado. Thump, thump. Asterisco asterisco, o som parecia cada vez mais perto, mais intenso. Era como se algo estivesse tentando sair, e eu sabia que, seja lá o que fosse, não era algo que eu queria ver. Mas, como um idiota curioso, eu não consegui me afastar. Em vez disso, dei mais um passo em direção à porta. Me agachei na frente dela, analisando o cadeado enferrujado. Não tinha como forçar aquilo. Eu precisava de uma chave. E aí foi que uma coisa maluca passou pela minha cabeça. E se o Sr. Willis não tivesse trancado a porta para manter algo lá dentro, mas para me proteger de sair? Olhei ao redor, desesperado, tentando pensar em como abrir o cadeado. A lanterna piscou de novo e apagou de vez. O celeiro mergulhou na escuridão completa. Eu só tinha o som da minha respiração e as batidas do outro lado da porta me cercando. Foi aí que ouvi uma voz. Baixa, quase um sussurro,
mas clara o suficiente para me fazer estremecer. Abra a porta. Meu coração praticamente parou. A voz não vinha de fora do celeiro, nem de alguém perto de mim. Ela vinha de dentro, do outro lado da porta. Eu comecei a me afastar, finalmente dando ouvidos à razão que gritava para eu sair correndo dali. Mas, antes que pudesse reagir, a porta tremeu de novo, dessa vez com tanta força que quase se abriu sozinha. Eu caí no chão, ofegante, tentando me levantar, quando a porta se abriu com um estalo. A escuridão que saiu dali não era normal. Era uma escuridão que parecia viva, densa, quase palpável. E, no meio daquela escuridão, eu vi algo se mover. Uma sombra, grande, deformada, se arrastando para fora. Os batimentos do meu coração eram tudo que eu conseguia ouvir. A coisa se arrastava, como se estivesse sentindo o ar pela primeira vez em muito tempo. E então eu a vi, ou pelo menos uma parte dela. Olhos. 2 olhos brilhantes no meio da escuridão, focados diretamente em mim. Não consegui me mexer. Fiquei paralisado no chão, como um animal na mira de um predador. A coisa continuava saindo da porta, como se estivesse se libertando. Era grande, maior do que qualquer animal que eu já tinha visto. Mas não era um animal. Aquilo tinha uma forma distorcida, sem contornos definidos, como se fosse feita da própria escuridão. Finalmente, minha mente entrou em modo de sobrevivência, e eu me levantei num salto, tropeçando nos meus próprios pés, e saí correndo do celeiro. Eu podia ouvir o som daquela coisa se arrastando atrás de mim, lenta, mas firme, como se soubesse que mais cedo ou mais tarde me alcançaria. Eu corri o mais rápido que pude em direção à casa do Sr. Willis. Quando entrei batendo a porta atrás de mim, o velho já estava lá, parado no meio da sala, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Ele sabia. Ele sabia o que estava solto. Eu avisei para você não abrir aquela maldita porta. Ele gritou, a voz cheia de pânico. Antes que eu pudesse responder, o som de batidas começou a vir de fora da casa. Thump, thump. Asterisco asterisco igualzinho às batidas que eu ouvi no celeiro, só que agora mais próximas. O Sr. Willis foi até uma gaveta e pegou um revólver, me entregando de maneira quase automática. Nada disso vai adiantar, ele murmurou, com os olhos fixos na porta da frente. Você a libertou, e agora ela vai querer mais. Eu estava em choque. Minha mente ainda tentava processar o que eu tinha visto no celeiro. O Sr. Willis não parecia com medo de morrer, parecia cansado, como se já soubesse o destino que o esperava. Ele olhou para mim uma última vez e disse: Você tem que ir. Agora. Não esperei mais. Peguei a arma e corri porta fora, direto para a caminhonete. Liguei o motor com as mãos trêmulas e saí derrapando pela estrada de terra. Pelo retrovisor, vi a casa do Sr. Willis ficando para trás. E então, uma sombra começou a cobrir a casa. A escuridão que saiu do celeiro estava agora engolindo tudo, lenta, mas implacável. Eu dirigi sem parar até alcançar a estrada principal. As mãos ainda tremiam, e minha mente estava a mil. Eu não sabia o que fazer. O que era aquilo? Como aquilo estava na fazenda esse tempo todo, sem ninguém saber? Mas de uma coisa eu tinha certeza: eu não ia voltar. A coisa ficou lá, presa por sabe-se lá quanto tempo. E agora estava solta. E quem sabe, algum dia, ela vai aparecer em outra fazenda. Talvez perto de você. Porque uma vez liberta, aquela coisa não vai parar. E eu?
Eu só espero que você nunca tenha que descobrir o que tem do outro lado da porta. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe a sua experiência nos comentários. Se inscreva no canal e até a próxima história.